Oi, gente. Então, sou professora Cíntia de Redação. Continuando o nosso curso do Super à Prova, vamos desenvolver, né? Agora chegamos àquela parte do desenvolvimento. Bom, essa parte do desenvolvimento, aliás, na redação não tem como falar o que é mais importante. Mas é lógico que aqui você tem de mostrar bastante conhecimento, porque, olha só, aqui é onde você vai desenvolver o argumento para defender aquela tese. Então, não adianta fazer a introdução bonitinha se aqui você não tiver técnica. O que é importante? Em redação, você tem que ter técnica. Você tem que saber como funciona um esquema argumentativo, que é o que eu estou te mostrando, para você conseguir escrever uma redação sobre qualquer tema. Porque não há como dominar todos os temas, tá? É evidente que se você tem muito conhecimento, é bom, mas se você não souber como funciona a estrutura, não resolve nada. O que é um parágrafo de desenvolvimento? Um parágrafo de desenvolvimento, ele é, como eu já disse, ele é uma mini dissertação, tá? Olha só, se você observar aqui, isso é a estrutura de um parágrafo de desenvolvimento. Eu estou falando uma estrutura receitinha de bolo, né? Aquela que, depois de anos que você usa e domina, aí você pode usar nessa estrutura. Mas enquanto você não domina, ideal é seguir essa receitinha de bolo. É igual bolo mesmo, né? Quando a gente domina, cozinha é assim, né? Quem cozinha? Você começa seguindo todos os passos da receita direitinho. Chega um ponto que isso fica, que você... O que é interessante? É até boa essa comparação, porque aí você domina o método, tá? Você entende direitinho o que tem que fazer para chegar ao produto, né? Para chegar ao final e falar assim, esse bolo cresceu. Essa redação ficou bacana, eu consegui defender o meu ponto de vista. Usava a receitinha de bolo, aí dominei, agora eu consigo fazer. Bom, vamos lá então. O seu parágrafo, se partir da ideia principal de um tópico frasal, fica mais fácil. Muita gente, né, usa essa estrutura e fica bem redondinho. Tópico frasal é a ideia principal. Aqui você pode usar o argumento. Aí você usa uma estratégia argumentativa para desenvolver esse argumento. Quais são as estratégias mais usadas? Exemplos. No Enem se usa muito exemplo, né? Porque se fala de um problema brasileiro, né? de algo palpável. Não é nada subjetivo. Você pode usar como estratégia argumentativa comparação. Então, vai comparar essa situação com outra. Então, eu vou comparar uma cidade com outra, vou comparar o que acontece no Brasil com outro país, levando em consideração, evidentemente, né, aquilo que se dá para comparar. Não vou comparar o Brasil com a Suíça, dependendo do assunto, porque aí vai ficar bobo. Eu uso também, posso usar como estratégia, citações de autoridade. Também você pode usar citações de autoridade no início do seu texto, não há problema nenhum, só que aí você deve ir retomando. É importante, né, lembrar disso, que quando você usa qualquer informação no seu texto, ela tem que conversar com o resto. Por isso se deve criar a tese e depois escolher o que vai usar para ver se tudo isso que você vai usar, argumentos e informações, estão conversando entre si. Citações de autoridade podem ser usadas como estratégia argumentativa, retomadas históricas, no Enem também elas são muito úteis, dados estatísticos são ótimos, né? Que também chamamos de evidências, aí alguns chamam dados estatísticos de evidências. Evidências também são chamadas por alguns como senso comum. Só que não é o senso comum ruim, é o senso comum, é algo que você traz para o seu texto que é uma observação da sociedade, é uma observação de como as coisas funcionam e que não necessariamente tem uma prova disso, tá? Em relação aos dados estatísticos, o que é interessante? No Enem, você pode usar bastante. E, assim, só tome cuidado quando você for usar dados para trazer esses dados com a referência, com a fonte.
Então, o ideal é que você pegue esses dados na coletânea, e pode, não tem problema. Você só não pode, em relação à coletânea, copiar como está lá, tá? E ler um dado estatístico, você tem que interpretar esse dado. Também não é pegar e jogar no seu texto. Porque o corretor vai ler e vai falar assim, não, não ficou bom, está muito por cima. Não houve um trabalho, certo? Você pode também trabalhar com a estratégia de causa e consequência. Aliás, essa pode ser a grande estratégia do seu texto, né? No Enem se usa muito. Eu trabalho com a causa do problema e a consequência, ou dentro de um parágrafo, ou um parágrafo causa, o outro consequência, aí tanto faz. E também, como estratégia, se pode trabalhar com contra-argumentação, que é muito interessante, né? Você pode dizer, por exemplo, embora muitos creiam que a maioridade penal, né, deve permanecer em 18 anos no Brasil, vírgula, né? É importante que os adolescentes sejam punidos porque já não são adolescentes como há 40 anos, tá? Então, quer dizer, eu trago uma ideia contrária e deixo a minha prevalecer como estratégia argumentativa. E, por último, a conclusão do parágrafo. Então, o que é essa conclusão do parágrafo? É um fechamento só daquela discussão curtinha, né, ali de 7 linhas, mais ou menos. E muitas vezes os alunos trazem, os candidatos trazem a visão crítica dele acerca daquilo que foi discutido nesse parágrafo, né? Então, isso é bastante interessante, depois a gente vê exemplos. Bom, relendo aqui os parágrafos de desenvolvimento daquela redação da aula 2. Então, vejam que aqui, ó, só de bater o olho, a gente vê que essa pessoa, né, no caso, a candidata, ela fez a dissertação com a receitinha de bolo, né? Então, o primeiro argumento, né, os manifestos ocorridos em diferentes cidades do Brasil em 2013 são um claro exemplo da união de insatisfações diversas, para provar que isso é interessante. Tanto é, gente, que se você ler agora sobre os manifestos de 2013, hoje até já tem a coisa histórica, né? Já deve estar em livros de história, como as jornadas de 2013. Tamanha a importância daquele fato para a história, né? Como mudou até a vida política no Brasil. Bom, então, essa frase, esse tópico frasal aqui, né, é a ideia central desse parágrafo. Para provar essa ideia central, que está provando a tese maior, a candidata usou vários exemplos. Vejam, movimentos contra a corrupção, por melhorias na saúde e na educação, por menores tarifas de transporte público e contra o gasto excessivo de verba governamental em futilidades, até aqui. Isso tudo aconteceu naquela época, isso tudo era pedido em manifesto. E aí foi enumerado aqui. Isso mostra, evidentemente, que essa pessoa estava muito ligada ao que estava acontecendo. Isso é importante. Uniram-se em gigantescas passeatas simultâneas e deixaram clara a insatisfação popular com o desleixo administrativo vigente no país. Porque tanta coisa assim, né, tanto problema assim, deixa claro que a coisa não está boa. Agora vejam aqui, ó. Vejam a habilidade para fazer essa conclusão do parágrafo. Voltou à ideia inicial. Assim como a Revolução Francesa, então veja que a ideia inicial lá do início do texto, né, não foi deixada para trás. Não possuiu um destino claro para suas demandas, mas a plena consciência de que a conjuntura vigente era insustentável. Né? Então, assim, olha, tá pedindo muita coisa. Por quê? Porque é muita coisa que se tem de pedir, né? Então, mesmo que tudo não seja atendido, pelo menos a gente mostra que não está satisfeito. Bom, aí para mudar de parágrafo, você tem que ter em mente a questão da coesão, evidentemente, não só para mudar de parágrafo, entre os parágrafos também. Mas vejam aqui, ó, no segundo tópico aqui, que a grande visibilidade dada à Primavera Árabe é também um exemplo da força contida na união de causas. Aí aqui, né, vem até um reforcinho da tese. Também
O conectivo aqui, no caso, é o também. É também um exemplo. Poderia colocar aqui no início um além disso, né? Um ademais, mas o também usado neste ponto aqui conseguiu fazer a ligação com o parágrafo anterior. E aqui usa a mesma estrutura. Protestos, incluindo diversos setores da sociedade de diferentes países árabes sob regimes ditatoriais, chamaram a atenção do mundo para as condições desumanas de vida nesses locais e culminaram na queda de governos totalitários, como na Líbia e no Egito. De novo, usou, né, o conhecimento do que aconteceu nesses países árabes no período em que, que tem o nome de Primavera Árabe. E aqui, ó, usando a estrutura de fazer a conclusão, mesmo sem saber exatamente como gostariam de conduzir a política de seus países, múltiplas etnias árabes lutaram para findar a estrutura vigente. Então, a palavra vigente se repete muito no texto, ele tinha que ter um defeitinho, né? Mesmo porque texto lá do vestibular não fica isento de problemas. Mas o interessante aqui é que a gente vê que essa candidata, ela fechou esse parágrafo, ela não deixou aberto, né? E fechou como? Mostrando exatamente a mesma ideia que ela defende que aconteceu no Brasil, né? Eles conseguiram visibilidade nos países árabes, conseguiram visibilidade, assim como os protestos conseguiram visibilidade no Brasil, certo? Então, essa é a parte do desenvolvimento, né? Aqui fica bastante claro. Tópico frasal, estratégia argumentativa e conclusão. E é isso, pessoal. Né? Tem que fazer esse desenvolvimento bem redondinho e, quando dominar, aí ousar nessa estrutura.